O esporte faz parte da vida do brasileiro. O futebol, principalmente, é uma paixão nacional. Mas como condensar o que acontece dentro dos campos e das quadras, dentro das páginas de um livro? Literatura esportiva. Esse é o tema do Quarta Capa de hoje. O autor relata suas experiências no movimento de educação popular nos meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. A ciclista da Guatemala trouxe seus gatos na mala, vai para os treinamentos e leva os pulguentos, vestidos com traje de gala. Natação. Tinha uma cara de pateta, aquele grego vindo de Creta. Venceu na natação e mudei de opinião. Quem vê cara, não vê atleta. Ginástica artística. Uma formiga entrou na malha da melhor ginasta da Itália. Tanto pulou e saracoteou que acabou ganhando medalha. O esporte já é uma paixão natural do brasileiro, né? O brasileiro adora esporte. A ideia, quando a gente fez o livro, foi trazer, com o auxílio do esporte, a paixão pela leitura, que começa muitas vezes com a escolha do livro adequado, com a escolha do tema adequado, o estilo de livro adequado. Então, nesse livro, a gente procura mostrar que existem várias opções para vários gostos, para que a pessoa aí trilhe o seu caminho próprio. A intenção primeira era fazer um livro só voltado para ensino da prática esportiva, das regras do esporte, das curiosidades, da história do esporte. E eu me juntei com um amigo meu de longa data que já estava fazendo um livro sobre o ensino da língua portuguesa, da literatura. E a gente decidiu juntar as duas ideias. Ficaria um livro original, como ficou, em que a gente usaria muitas vezes algumas modalidades em que teria alguma relação com outra atividade ligada à literatura, na intenção de usar o esporte como chamariz para o ensino da literatura. Jornalismo esportivo e literatura esportiva muitas vezes se confundem, mas existem algumas diferenças entre essas duas áreas, principalmente na forma de produção. Eu acredito muito na literatura esportiva, né, como um segmento do jornalismo esportivo, pelo menos assim que eu sempre fiz, né? Então, uma preocupação, inclusive, que eu sempre tenho nos meus livros é de ter um pouco dessa pegada jornalística, né? Mais ou menos, não tem um estilo de escritor realmente, existem alguns muito bons, Eduardo Galeano, Armando Nogueira, o Roberto Drummond, escreviam muito bem sobre esporte, sobre futebol, mas eu sempre faço livros mais ligados nesse lado jornalístico. Tanto é que uma preocupação que eu tenho é de ter um conteúdo que assim mescle um pouco do histórico com o estatístico. Eu acho que complementa bastante, entendeu? Eu acho que o torcedor também gosta disso. Gosta de números, gosta da ficha do jogo, gosta da participação dos jogadores. Então, é a maneira que eu gosto de fazer. O projeto de um livro é sempre mais demorado, né? Para fazer esse livro demorou 3 anos de discussão, né? E no caso do esporte e no caso do jornalismo em geral, a gente vive o dia a dia, né? Acabou o jornal agora, já vira ampulheta assim, daqui a 24 horas tem outro jornal para ser exibido, né? Então é tudo mais corrido, é um aperto que a gente fala, um aperto que faz o sapo pular, né? A gente tem que se virar para encher um jornal no outro dia com coisas interessantes e que vão prender a atenção do público. No caso do livro, não, a gente tem o nosso próprio espaço, nosso próprio tempo, a gente vai burilando o livro da maneira que a gente quiser, a gente até achar que já está pronto, já dá para nascer, não dá para mexer mais. É um pouco isso. Tem mais a ver com uma gestação, ou a criação de um filho, do que qualquer coisa, né? E no caso do jornalismo já é aquela coisa mais industrial, né? A notícia está chegando e você está mostrando, e a notícia está chegando de outra maneira, você já está exibindo uma outra coisa, e é isso mesmo. E quando se escreve sobre seu time de coração, essa tarefa se torna ainda mais difícil. Afinal, não é fácil agradar a toda uma torcida. São quase 2 anos, o Beni do AI Super Esporte me liga e me convida para fazer o blog do Atlético. Eu fui assim muito inseguro, fiz as primeiras postagens, recebia os comentários assim, alguns azedos, eu ficava assustado com aquilo, mas aí eu comecei a trocar experiência com gente que já vivia e vive no meio e fui relaxando. Era para fazer, a princípio, 3, 4 postagens por semana, eu comecei a fazer uma por dia, teve um momento que eu cheguei a fazer 2 por dia, aí eu pirei.
Aí eu pirei porque você escrever sobre o mesmo assunto todo dia já é cansativo e às vezes te falta alguma coisa. A relação de Eduardo com a literatura começou com uma data especial para o Atlético. Eu não me considero escritor. Foi uma coisa assim, casual. Quando aproximava o centenário do Atlético, eu, na minha condição, não centenária, mas já de meio século de atleticanismo, queria fazer alguma coisa sobre o Atlético e pensei em fazer a história do Atlético, escrever alguma coisa, algum romance que envolvesse o Atlético. E eu fiquei muito perdido, tanto nas pesquisas quanto com o que seria esse projeto. Aí uma amiga jornalista também, Vanessa, me falou uma coisa interessantíssima, uma noite conversando sobre essa possibilidade. Ela falou: Eduardo, você já percebeu que nenhum clube brasileiro tem a história do seu time, do seu time do coração, para as crianças? Eu falei: poxa, é mesmo. Aí eu, no centenário do Atlético, fiz a primeira publicação minha, que a coleção depois chamou A História do Time do Meu Coração, falando dos 100 anos do Atlético. Coisa bem romanceada, com crianças, eu gosto muito de criança, contando a história do clube. E a partir daí a própria editora, que na ocasião eu fiz esse lançamento do livro, me desafiou a fazer dos 12 maiores clubes brasileiros, que seriam 2 mineiros, 2 gaúchos, 3 cariocas e 3 paulistas. Gigante da Pampulha, ou Mineirão, é um ponto de destaque na cidade de Belo Horizonte. Os jornalistas têm uma relação ainda mais especial com esse lugar, e escrever sobre ele é uma tarefa recompensadora e permite reconstruir partes da história do futebol brasileiro, que muitas vezes são deixadas de lado. Depois que a gente abraça a profissão, a gente passa mais domingos no Mineirão do que com a própria família. Então, quer dizer, é uma relação muito intensa, né? É diferente, inclusive, com o torcedor. O torcedor vai ali para a curtição, vai ali para a amizade, vai ali para ver o clube do coração dele. E a gente não, a gente é diferente, né? A gente está lá para trabalhar. A gente tem a velocidade agora com a internet, a gente tem a velocidade de postagem do material, entendeu? A gente tem que ter a busca pelo exclusivo, a busca pela melhor entrevista, a busca pela melhor história, a busca pelo melhor personagem. Então, é uma coisa muito prazerosa, mas é muito desgastante, né? Então, os jogos que são 21h45, por exemplo, né? O jornalista vai dormir 4, 5 horas da manhã, até a adrenalina baixar, até terminar o trabalho, até... Então, quer dizer, de certa forma, juntou a obrigação com o prazer, né? Porque todo mundo que gosta de futebol, trabalhar com futebol é muito bom, mas é desgastante. E aí, quando o Mineirão fez os 40 anos, eu tive a ideia, né? Vamos fazer um livro sobre os 40 anos do Mineirão, que eu acho que é uma história muito bacana, e o Mineirão faz parte da história de Belo Horizonte, né? O Mineirão, eu acho que é talvez seja o maior marco da mudança de Belo Horizonte para uma cidade pequena, para uma metrópole que é hoje. A história do futebol brasileiro ela é muito pouco conhecida e foi isso que me motivou a começar a escrever sobre futebol, porque a gente sabe muito pouco sobre a história do nosso futebol, até mesmo do clube que torce, o torcedor sabe pouco da história daquele clube. Então eu acho que isso é bacana, eu acho que é fundamental, principalmente para a gente poder dar, né, a visibilidade aos craques do passado numa época em que eles não tinham, até pela dificuldade dos meios de comunicação. Meu coração no México. Meu coração não joga nem conhece as artes de jogar. Bate distante da bola nos estádios, que alucina o torcedor, escravo de seu clube. Vive comigo e em mim os meus cuidados. Hoje, porém, acordo e eis que me estranho. Que é de meu coração? Está no México. Voou certeiro, sem me consultar, instalou-se, discreto, num cantinho qualquer, entre bandeiras tremulantes, microfones, charangas, ovações, e de repente, sem que eu mesmo saiba como ficou assim, ele se exalta e vira coração de torcedor. Torce, retorce e se distorce todo. Grita, Brasil, com fúria e com amor. O tempo dessa edição do Quarta Capa chegou ao fim. Espero que tenha gostado de saber um pouco mais sobre a literatura esportiva. E acompanhe a gente também nas redes sociais. E até a próxima! O autor relata suas tragédia, comédia, educação a época, meados do século XX no Brasil.
A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa.